Ei pessoal, aqui é a Amy e eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Sonic Gym Tapes, a segunda temporada. Só que dessa vez a gente vai ver pelo canal do EuHip. Então pessoal, não esquece de se inscrever, deixar o like e também passar lá no canal do EuHip, ok? Vamos começar o vídeo. Tô eu aqui vindo falar do Sonic de novo. Sonic Tudo bem, todo mundo Tapes. ama falar sobre Sonic. Sonic. Carrega essa série e o meu interesse por ela nas costas por conta da sua dedicação na animação dela. Isso aqui é negócio É verdade, de tá muito desde bem a animado. primeira parte, desde onde tinha trechos mais realistas. Desde a primeira Realistas, parte, virou onde a gente tinha carioca. trechos mais realistas, trechos em animação meme e até mesmo Nossa. trechos inteiros se passando nos gráficos Aquilo do ali, jogo animação original de meme, eu não sei se eu Master System. considero E isso animação sim é impressionante. meme. A história escalonou um pouco desde a primeira parte que eu fiz. Então calma que vai ter a recapitulação de malandro. Dito isso, meus Recapitula. amigos, Não Sonic lembro mais Team nada. Tapes 2. Nossa. Muito bem editado. Bom, vamos lá. Shin Sonic é uma versão do Sonic que brinca com mutações. Uma Certo. criatura capaz de crescer e se expandir conforme se alimenta. Eu normalmente acho histórias de terror do Sonic bem kid, Toscas. bem goofy. Eu não gosto, É. sendo sincero. E essa aqui A gente não não tem é nada de terror. goofy, hippie. É, a diferença é que ela é boa. O Evanimas coloca muito esmero na criação dos episódios na parte visual, sempre destoando muito de um episódio pra outro. E isso é muito Totalmente maneiro, é isso que me diferente mantém sempre. interessado nela, sendo bem sincero. E enquanto a história, a gente tem uma lore que caminha de um ponto a outro, sempre rimando com elementos e lugares dos jogos originais. Todas as zonas que existem nos jogos do Sonic são locais reais aqui nessa história. Por isso que às vezes a gente vê o Shin na vida real, ora em um local dos jogos. E isso não é Sim, um sim, erro. sim. As duas coisas só existem na mesma dimensão, digamos assim. Inicialmente Tá naquela falando como se a história, gente o tivesse Sonic se cidade? alimentava apenas dos animais da Green Hill Zone, mas depois de se alimentar de carne humana, mais especificamente do Robotnik, é aí que ele veio É que aí pra foi um vida grande real. Lembra que banquete eu falei também, que né? ele cresce e se expande? Então, com carne humana ele cresce mais rápido. Ele foi disso pra isso, numa única Nossa, ai, que refeição. E é por assustador. isso que ele veio pro mundo real. E vir pro mundo real fez um barulhinho aí com a população afora. Ele invadia e te atacava dentro da tua casa. E detalhe, ele não fazia o menor esforço pra tentar se esconder. A impressão que dava É era que o tamanho ele dele queria também, como é mesmo que ele vai ser se visto. esconder? E no meio dessa treta toda, o Shin Sonic ataca e meio que infecta o Tails, fazendo com que ele Tadinho do trabalhe Tails. junto dele. Em certo momento, o Tails consegue até mesmo criar clones dele mesmo, e isso não era explicado como acontecia, só acontecia. Diversas forças-tarefas começaram a fazer iniciativas seria para meu tentar poder? capturar o Shin Sonic. Que bosta. Afinal, todos os ataques dele já somavam quase 1000 mortes. Sem rastro, Caraca. até porque ele ingeria o corpo inteiro. Cada vez que ele comia, ele ficava maior, bem parecido com qualquer ser humano por aí. Compararam No com total, o Shin Godzilla. tem 4 fases. Uma normal, uma grande, uma gigante e uma colossal. E na parte da história que a gente tá, ele já tá tá na colossal. colossal. E o que é mais bizarro disso tudo é que mesmo ele estando gigante, ele consegue se locomover bizarramente rápido. E tá, qual que é o fundamento dessa série? O que ela quer comunicar? Tem algo pra comunicar ou é só o Sonic bem louco por aí? Pro bem desse vídeo, tem mais. Lá na primeira parte, ele descobre que a criatura Shin tá seguindo uma espécie de culto. E essa estátua tem ligação com isso. Vocês devem lembrar dela da primeira Lembro. parte. E a gente sabe Mas sabe de disso boi. por quê? Lembra que eu falei que tinham policiais Tipo, tem que tomar umas invadindo a pedras. Hilltop Green Hill Zone atrás do ouriço? Então, alguns policiais foram nessa operação. E um deles não é ingerido pelo Shin, pela primeira vez inclusive. Ele tem o seu corpo colocado dentro Que daquela nojo. mesma estátua. E tá claro o motivo. Isso aqui foi uma oferenda. Oferenda, E tendo sim. feito ela, Eu fui Shin falar Sonic chegou no sacrifício. seu tamanho final. E agora ele tá De algum livre pra ir atrás do seu sacrifício real lá na objetivo como vacazinha. criatura Shin. As infames Esmeraldas do Caos. Esmeraldas essas que transformaram o Sonic no maior plágio que a SEGA já fez. O Goku ou o Super Sonic. E a gente descobre tudo isso no vídeo A Dreadful Vision. Nesse vídeo, Ei, calma lá. Pode ser que ele seja certo, mas nada a ver. O meu Sonic é único, tá? Ele não pode de ninguém, não. Vocês param com isso. o Knuckles chega na Green Hill Zone e lá ele vê o caos causado pelo Shin Sonic e também o próprio Sonic. E depois de uma longa conversa, Mas o esse Knuckles Shin tem uma Sonic não é visão o do meu que o Sonic precisa. O Shin tá atrás das Esmeraldas do Caos pra terminar o ritual que ele começou com aquela estátua. E essa estátua tem nome? Moloch. Shin tá cultuando o deus Moloch. E o dever de Knuckles é não deixar ele pegar as esmeraldas. Tem Se ele algum concluir nome o ritual, do algo outro idioma, terrível Moloch? acontece. Eu escutei isso nome em algum lugar. Agora vem a dancinha. Bem macabra.
No vídeo seguinte a esse, a gente vê que o Shin, tendo atingido seu tamanho colossal, tá começando a procurar pelas esmeraldas do caos. E ele encontra uma. É dito que ele tava pulando de local Tinha em vários local dos Tails jogos andando ali, clássicos. vocês viram? Green Hill, Top Hill, Palm Tree, mas foi quando ele chegou em Station Square, cidade que aparece nos jogos da série Adventures, foi aí que ele achou uma esmeralda. E na cena a gente pode ver que ele engole a esmeralda. E isso não foi à toa, guarda essa informação. O Knuckles é a única esperança da humanidade. Que frase é essa? Ele se juntou com o governo numa força-tarefa para tentar deter o Shin Sonic. O plano é, o governo tenta parar a criatura com força bélica, enquanto o Knuckles tenta procurar as esmeraldas. Só que esse plano não tá dando certo. E nisso o Knuckles tem uma ideia. Uma ideia perigosa, mas é o melhor que eles têm. O plano dele é voltar no tempo, pegar as esmeraldas do passado e assim derrotar o Shin Sonic. E eu achei sensacional que ele volta no tempo com uma tecnologia que a gente vê lá em Sonic CD. Inclusive... Eita. E, bom, foi exatamente nesse ponto que a gente parou no último vídeo. Agora sim a gente vai ver o que o Eva Animas tá aprontando. Obrigada pela recapitalização. Pelo recap, não sei falar. Knuckles chegou do outro lado, há mais de 3.000 anos atrás, na área chamada Hidden Palace Zone. Local esse que de fato existe em alguns jogos da série. E meu Deus, que animação é essa, papai? O bagulho parece anime, até mesmo repetindo memes de animes. Esse aí é bom. Enfim, depois de voar um pouco sobre aquela área, o Knuckles vai encontrar uma espécie de templo. Templo que, adivinha? Estão as esmeraldas do caos. Oh, coisa boa, só pegar e voltar. Pega, vai embora. Não seria tão fácil. Dentro desse templo existe um guardião que é nada mais nada menos que outro Knuckles. Tá, vamos lá. Eu dei uma pesquisada e eu sinceramente não consegui identificar se esse Knuckles é canon ou não. Eu real não faço ideia. Sonic tem tantas mídias por aí que eu não duvidaria que esse Knuckles seja canônico em alguma obra. Sonic Boom, algum GB, ou então alguma coisa ainda mais exclusiva. Eu odeio Sonic Boom. Alguma coisa sobre, comenta, tu vai estar ajudando bastante. Quando esse Knuckles guardião nota a presença daquele outro Knuckles, ser o avô dele, acha mas que 3.000 anos é muita coisa, parte de um clã dele, e pergunta por que ele foi lá. Só que logo depois de dizer isso, ele nota que não é isso que tá acontecendo. Afinal, ele não reconhece o rosto desse Knuckles parado na frente dele. Nisso, ele pede pra que ele se identifique e diga o porquê ele tá ali. E, bom, o nosso Knuckles não tem muito tempo de explicar todo o rolê que tá acontecendo na linha temporal dele. Então, ele apenas diz, seguinte, meu bruxo, eu preciso dessas esmeraldas aí, tá sereno? Ele fala isso abaixado, ele fala... tipo, romano, tipo, quando vai dar olha briga. pra frente depois de pedir, ele já tá dando um soco nele. Toma. Você acha que vai ser fácil assim, né? Vou precisar das esmeraldas, rala. Que animação foi essa, meu amigo? O Knuckles mais velho tá guardando aquelas esmeraldas em Hidden Palace Zone por muito tempo. É óbvio que ele não ia só entregar assim pra outro cara aleatório que aparecesse lá. Faltou ar. O Knuckles velho vai falar pro Knuckles jovem que ele deve ir embora. Ele não quer ter que tirar a vida de um da mesma espécie que ele, e nisso eles brigam. Brigam feio, até porque o nosso Knuckles não tá ali passeando. No fim, eles vão ficar brigando. E no final desse vídeo, nós recebemos um pequeno alerta. Aí fica, ora. Quando a gente olha pra estátua de Moloch que apareceu na série, a gente vê que ela tem algumas cavidades na barriga. Então, lembra que o Shin Sonic havia engolido uma esmeralda do caos? Eu falei pra vocês guardarem essa informação. Guardei. Ele engoliu ela porque a estátua tá na barriga dele. Ele tá colocando cada esmeralda nas cavidades da estátua. E, realmente eles estão ficando sem tempo. O ouriço já possui 4 delas. Falta 3. Falta 3? Não sei matemática, calma. Vendo a história até aqui, eu só consigo pensar uma coisa comigo. Por que o Sonic? Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser uma história nova. Personagens novos, criados do zero. Eu fico empolgadão com essa história, mas quando eu lembro que ela é do Sonic... Cara de peido. Próximo vídeo. Contingência começa com o Shin Ouriço encontrando mais uma esmeralda. E quando ele tava pra ingerir ela, ele começa a ser atacado pelo exército, que literalmente atira mísseis nucleares nele. E adivinha? A pele dele é tão espessa e tão grossa que ela funciona igual uma malha, deixando ele impenetrável a qualquer ataque balístico. Bufaram o Sonic. E no meio desse caos inteiro, a gente é levado pra um boletim da GUN, a força-tarefa que tá ajudando o Knuckles, e que acabou de atacar o Shin Sonic. Vamos às fofocas. De novo essa cara, mano. Cala a boca, cara. Desde que o Knuckles foi pro passado até agora, tem apenas 26 horas. Ou seja, o Knuckles tá apanhando do VA há pelo menos 26 horas. E nesse meio tempo, o Shin Sonic já pegou 5 esmeraldas. Pera aí, o Sonic tá pegando esmeraldas pra um poder maior, o Knuckles foi pro passado pra pegar as mesmas e ter uma chance de vitória? A gente pensou a mesma coisa?
Faltam apenas 2 esmeraldas pro ritual do Shin ficar pronto. O Knuckles tá cada vez ficando mais sem tempo. E do lado de cá, o Sonic tá fazendo a maior bagunça. No nível Enquanto que o isso, exército no jogava passado. mísseis e o Kaba ia dar cabeçada. Ou então mordia os mísseis. Tipo, essas coisas realmente não têm efeito nele. O cara tá debochando do exército. Isso até ele pegar a 5ª esmeralda. O que a gente esperaria é que a cada esmeralda ele ficaria mais forte. E o cara já tá na 5ª. Era pra ele estar virado no Jiraiya e pronto pra atacar, como diria Yuji Então. Tamashiro. Mas não. Depois de pegar a 5ª esmeralda, por algum motivo o ouriço entrou num estado de coma. O que é meio surpreendente. Em coma, ele fica nessa posição de bola, parado e impenetrável. A teoria que o Acontece a exército mesma tá coisa com o tendo é que, Godzilla? como qualquer coisa Eu tô viva, maluca? o Shin Sonic precisa reabastecer as suas energias. Então eles acreditam que depois de pegar a 5ª esmeralda, ele entrou nesse modo pra repor suas energias, com as esmeraldas que ele já tem, pra somente então ir atrás das outras. É, o animal tá trocando refil. E a expectativa é que ele fique parado assim por pelo menos 2 semanas. Ou seja, o relógio do Knuckles acabou de aumentar um pouco. Mas assim, Bem nessa coisa de pouco. acordar, é bom que eles já tenham uma solução pra lidar com isso. E na falta do Sonic surgiu mais um problema. Lembra que eu falei que o Tails havia se multiplicado lá na primeira verdade, né? E o parte? Tails? Então, foi Esqueceram descoberto dele. como ele se multiplica. E a parada é bem mais problemática que a gente pensava. Isso porque o Tails faz mitose, literalmente. Atualmente eles estão estudando pra Achei que era tentar sinapse. entender como isso Mitose. acontece, justamente pra criar uma contramedida. O problema é que um Tails vira 2. 2 Tails Tails viram quatro, 4. e por aí vai. A gente tá vivendo uma epidemia de Tails, que inferno! A Gun notou que não adianta meter bala. Quando aquela coisa acordar, eles têm que ter um plano eficaz. E, bom, eles têm um plano? Tem. Por que E o não seu entra na nome é- boca do X-Sonic? In order to continue our efforts in stopping what has become of Sonic, we need you to give us your account of what transpired when you fought. Meu Deus, é o Shadow, cara! Meu Deus, é o Ele Shadow! tá procurando por latinas. Shadow! I just love Latinas, Sonic. Nessa Agora foi. parte, um doutor que tá analisando o Shadow conversa com ele. E o que dá a entender nesse diálogo é que tanto o Sonic quanto o Shadow lutaram. E o Sonic apanhou muito nessa luta. Tanto que ele ia morrer. Aparentemente o Shadow só tá vivo por conta da Gun. E o que dá a entender é que ele tinha uma esmeralda do caos com ele. E ao invés dele se juntar com a força-tarefa pra usar essa esmeralda do caos, o seu poder, pra aniquilar ele de vez, ele tentou lutar sozinho com o Shin Sonic. E, bom, ele quase morreu. E se fosse pra Apanhou. chutar, eu diria que aquela esmeralda do caos que o Shin Sonic pega no começo desse vídeo era a esmeralda que tava com o Shadow. Essas são dúvidas que a gente não vai saber porque o vídeo não vai explicar, não. Eles estão tentando tirar Então, informações daí do fica de Shadow teoria. sobre como combater o Shin Sonic, mas o Shadow não parece ser muito responsivo. Afinal, é o cara é um anti-herói. É óbvio que ele iria preferir agir de forma autônoma do que se juntar a alguma força-tarefa, ou sei Rebelde, lá. Ele bad tentou boy. lutar sozinho e quase foi de F. A Gun salvou ele. E, bom, eles perguntam tantas informações sobre como deter o Shin Sonic que chega uma hora que o Shadow só se cansa e fala uma única coisa. Robotnik's lab. What? There's Olha. something. No. Someone there. They could be of use. Alguém no O laboratório Robotnik Robotnik? tá- Mas ele deixou algo no laboratório dele? E outra, como infernos os caras não foram olhar esse laboratório ainda, desgraça? Enfim, eles descem lá e eles de fato acham algo útil. I might have just found something. But what is it? Metal Sonic. Metal Essa é a carta na Sonic! manga? Ainda não. Durante as investigações da Gun por Hilltop Zone, eles encontraram uma coisa interessante. Dentro Depois de uma pergunta cabana por que que tem que ser abandonada, Sonic, eles mas olha que encontraram legal uma quando é cena de Sonic. crime, uma área que Referências. claramente havia acontecido uma luta. Junto de tudo isso, eles encontraram uma fita com uma gravura nela. Mesma gravura encontrada no peito da estátua de Moloch. Não tinha jeito desse culto ser um pouco mais sutil, né? E a gente vai ver o conteúdo dessa fita agora. A primeira coisa que a gente vê é o Sonic sequestrado. E cara, não me peça pra levar isso a sério. É o Sonic preso. Complicado. Vamos lá. Coitadinho, Esse meu Sonic que a Sonic gente foi tá vendo nesse preso. vídeo é o Sonic real, o normal, que todo mundo conhece. E ele foi capturado pelo culto de Moloch. Sim, meus amigos, é isso mesmo que vocês estão pensando. não é possível. História de origem. Basicamente, o culto colocou uma espécie de bactéria no Sonic, que fez com que ele ficasse fraco e lento. E dessa forma, eles Nossa. capturaram ele. Pra quê? Pra transformar ele em Shin, uma das feras de Moloch. Toda vez que ele ingere pessoas, são almas que vão direto pra Moloch, que tá dentro do estômago dele agora. Claro que eles também estavam visando os poderes das esmeraldas Meu do caos. Deus. Então assim, o Sonic se tornou o hospedeiro perfeito. Ele ficou sob testes sobre mutações por muito tempo. Coitado. E aparentemente eles batiam muito nele. Talvez essa mutação aqui funcione igual a do Deadpool lá com os mutantes. Níveis de estresses altíssimos é o que dá o gatilho pra mutação acontecer. Tô chutando aqui. Essa é a única Pode explicação ser, né? que eu vejo pro cabo tá assim. Ai, Parece que ele apanhou com coitadinho. um cabo de vassoura. Não, só com o cabo da vassoura? Ele apanhou de tudo que existe nessa face da Terra. Essas paredes não me segurarão por muito tempo.
Eu consigo te ver. Assim que eu Vai conseguir ter o pânico? resto, o meu alcance se estenderá além dessa gaiola. Pelo amor de Deus. Isso que a gente acabou de ver não é a gravação inteira. A parte final dela foi encontrada perto dali, e a gente vai olhar ela agora. Essa gravação é basicamente dois praticantes do culto indo fazer a tarefa mais difícil de todas. Shin Sonic tá pronto pra tocar o terror, e eles têm que soltar ele. Agora, dúvidas. Esse Shin sentado é o que vemos no início da série, aquela criatura implacável, e ela tá presa numa cadeira. Tipo... Que? Um questionamento que eu levantei na primeira parte dessa série era que talvez o Sonic que a gente vê do mal aqui seja um impostor, pelo simples fato de que ele não tem aquela mancha branca na barriga que ele sempre tem. Pois bem, isso meio que é explicado aqui. Se vocês olharem, o Sonic que aparece sequestrado, ele tem a mancha na barriga. Ele tem? Ok, Nossa, quando a gente olha ele torto sentado na cadeira, a gente pode ver que a mancha tá ali, mas bem mais fraca. Dá pra se deduzir que os pelos dali simplesmente perderam a cor com a mutação, talvez? Sei lá. Tá claro que sim, aquela região era sim branca e só tá enfraquecida. A calvície chega pra todo mundo. Enfim, Pô, e na essa barriga cena é onde tem os complicado. cultistas com o Sonic eu acho muito engraçada. Primeiro pelo diálogo dos dois, Engraçada, onde um tadinho. deles tá claramente forçando a voz pra ficar mais grossa, enquanto o outro tá falando normal. Ele deve estar falando assim. Eu não digo que o cara tá forçando a voz como se fosse um erro, o ator quis forçar a voz. Não, é pra ser assim, é uma piada, o cara tá tentando pagar de durão. E o cara que tá normal tá bravo porque ele não queria tá ali. Segundo ele, despiram ele e colocaram aquela roupa e designaram ele pra aquela tarefa. Só que ele reclama de um jeito tão engraçado. Okay, well, the only reason you're in charge and not me is because you pants me in the sacred locker room in front of all the boys, and they don't respect me no more. You took off my underwear and everything. Who does that? E a segunda coisa que eu acho legal é que, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa cena foi gravada em chroma key. E esses dois caras estão realmente atuando, são realmente atores, o que deixa a parada engraçada. Fora que pela não sei qual vez o Eva Animas mudou o estilo de animação de novo, agora em live action. O cara não cansa de arriscar e acertar sempre. Esses dois caras estão ali pra soltar o Shin Sonic, que tá pronto pra fazer as maldades de Moloch. Acaba que um deles tá com medo de soltar o Sonic Shin, enquanto o outro quer soltar ele logo. E, bom, quando eles soltam o Shin Sonic, o óbvio acontece. Eles morrem. At once. Okay. Can't even frickin' do that right. Os dois caras que foram identificados, e essa é a lata dos caras. Parece usuário de Discord que apareceria no contato. Esses dois caras já tinham uma extensa ficha criminal. E de fato estavam envolvidos nesse culto, sabe-se lá Deus por quê. Uma coisa estranha que aconteceu aqui é que esses dois caras eram os primeiros seres humanos que o Shin Sonic tinha contato. Por que ele não ingeriu eles? Ele só deu um fim nos dois? Não sei. A Gun se questiona a mesma coisa no vídeo, e eu roubei essa dúvida deles. Dentro dessa mesma cabine onde eles acharam essa fita, eles também encontram alguns desenhos que deixam bem claro quais são os planos do culto de Moloch. O plano é pegar as esmeraldas, usar elas no ritual das cavidades de Moloch e então dar início ao que o caderno chama de Novo Mundo. Meu Clichê, Deus. mas vamos lá. Vendo a última folha, aparentemente esse ritual iria trazer Moloch pro plano dos vivos. E isso é um alerta grande. Falta apenas 2 esmeraldas para que tudo fique completo. Eles têm muito pouco tempo de novo. A Gun descobriu que tanto as esmeraldas quanto a estátua estão dentro do estômago do Shin Sonic por conta de uma emissão de energia que tá acontecendo na área. É uma dedução que pode ou não tá certa. E temendo pior, eles querem tentar remover isso de dentro de lá à força, enquanto o Sonic tá em coma. E o que eles encontraram no laboratório do Robotnik pode ajudar com isso. Jesus, será que ele consegue? Ai, o bichinho atrás, olha. Meu Deus. Nós não temos apenas um Metal Sonic, Tem um nós Meta temos Shin um Sonic. Shin Metal Sonic. Sim. Meu cérebro tá escorregando pelo ouvido já com tanto nome. Esse Sonic gigante atrás do Metal Sonic tem nome, Giga Metal. Essa versão do Metal Sonic, pelo que eu entendi, não é canon na lore, mas é canon nos jogos, tendo aparecido no Sonic Mania. Também tem o Sonic gigante de metal, que aparece no Knuckles Chaotix, mas aí é de outra cor, pode ser que seja outro personagem, pode ser que seja outra versão, daí eu já não vou estar sabendo. E essas informações eu recebi do Laxmith, o editor aqui do canal. Se tiver errado, xinga ele nos comentários. E, meus amigos, a gente tá pra ver uma guerra acontecer entre Shin Sonic, Knuckles, Tails do Mal, Shin Metal Gun, Sonic, Shadow, Metal Sonic, Giga Metal e Gugu Liberado. Se vocês quererem uma terceira parte desse vídeo, espero eu que a última, comenta. Eu vou ser sincero que a animação e a lore são boas, mas o fato de ser do Sonic eu fico meio... Não sei. Mas é como eu disse no começo do vídeo, a produção do Eva Animas carrega meu interesse nessa série nas costas. E enquanto essa série tiver essa regra de qualidade, enquanto vocês tiverem interesse, eu trago mais vídeos sobre. Tá bom, pessoal, esse foi o vídeo do Eu Hippie, das últimas atualizações que tem acontecido na lore do Sonic Shin Tapes. Espero que vocês tenham curtido, eu tô achando a história muito interessante.
interessante, mas eu tô muito triste com o que tem acontecido com o meu Sonic e também tô muito triste que eu não apareci ainda. Nem sei se vou aparecer, tô ficando triste. Mas a qualidade da série tá muito legal, então não esquece de passar no canal do Euhip e também no canal do Evanimas. É isso, não esquece de se inscrever, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau!